Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Professor Francisco, vou deixar aqui gravado para vocês a aula de marketing, tá? Administração de marketing. Vocês têm esse componente com o nome de Estudos de Marketing aplicado à Logística, abreviação da matéria do componente EMAL, tá? A equipe está com a abreviação EMKL, ou EMAL. A secretaria tinha digitado com EMKL e ia mudar para EMAL, mas equipe EMAL ou equipe EMKL, estudo de marketing aplicado à logística, tá bom? Então, professor Francisco, coordenador do curso, e vocês não vão ficar sem a matéria, tá? Já faz aí 10 anos também que eu leciono esse conteúdo, então vamos passar para vocês. Então, a base tecnológica de EMAL, estudo de marketing aplicado à logística, tá lá, EMAL, estudo de marketing, tá? Aplicado à logística. Vamos lá. Então, as bases tecnológicas mercado, mercado, conceito de marketing. Marketing, na verdade, mercado, uma tradução para o português, mercado, estudo de mercado, né? Mercado de contra demanda e oferta. Então, no marketing, a gente vai explicar o marketing, partindo do conceito histórico, né? Conceituando, falando da evolução dos tipos de mercado na base tecnológica, business to consume, B2C, né? B2B, business to business, e C2C, consume to consume. Beleza? O tema 1 é desenvolvimento dos processos organizacionais logísticos, matrizes com indicação de componentes curriculares, ambientes de marketing, microambiente, variáveis controláveis, variáveis incontroláveis, microambiente, variáveis incontroláveis, ferramentas estratégicas de análise SWOT, ambiente interno, forças, fraquezas, ambiente externo, oportunidades e ameaças. O mix de marketing são as ferramentas 4Ps, produto, preço, praça e promoção, segmentação de mercado, seleção de mercado-alvo, seleção geográfica, demográfica, psicográfica ou comportamental, níveis de segmentação de mercado, marketing de massa, marketing de segmento, marketing de nicho, marketing local, marketing individual. Noções de canais de distribuição, conceito, intermediários, atacadista, varejista, serviços, exterior, tipo de distribuição, seletiva, intensiva, exclusiva e planejamento e operação logística nos canais de marketing de distribuição. Então, toda essa abordagem aí é uma adaptação do marketing, a área de relacionamento com o cliente, adaptado à logística. Lembrando que a área de logística é uma área de gestão, tá? Então, para começar a falar de marketing, primeiro a gente tem que entender o que é o conceito de marketing. Na final, o que é marketing, tá? Quando se fala de marketing, muitas pessoas, a primeira impressão que tem é que marketing na verdade, fazer marketing é fazer publicidade, propaganda de um produto, né? De um produto ou serviço. Porém, o produto ou serviço, ele não nasce, né, pronto assim, do nada, automaticamente. Um produto ou serviço só pode nascer inicialmente, por exemplo, se tem um conjunto de pessoas com uma determinada necessidade que precisa comprar aquele produto ou serviço. Então, o marketing ele começa bem antes. O marketing começa já, né, na identificação dessa necessidade, porque não tem lógica conceber um produto aleatoriamente e empurrar para o mercado sem saber o que se esperar, o que aquele mercado, se aquele mercado vai absorver ou não aquele produto. Então, o marketing começa desde dessa pesquisa, dessa identificação. Após a identificação de uma necessidade, é preciso desenvolver o produto ou serviço para atender aquela necessidade. No desenvolvimento do produto ou serviço, quando o produto ou serviço está pronto, aí sim, com o produto ou serviço pronto, eu posso oferecer para o mercado. E todas essas etapas o marketing faz de relacionamento do cliente, desde antes da concepção do produto. Quando o cliente consumir o produto, também ainda não acabou, porque haverá a percepção daquele cliente sobre o uso ou não do produto, se é bom ou ruim. E o marketing também cuidará disto, do pós-venda, tá?
Então, o marketing, numa definição bem completa, né, nessa definição aqui de Philip Kotler, que é considerado o guru do marketing, que diz que marketing é a ciência e a arte de explorar. Quando você está pesquisando o mercado para identificar uma necessidade de mercado, na verdade o marketing está explorando, tá? E aí quando descobre uma determinada demanda, ele precisa criar. Quando cria o produto, ele precisa entregar valor para satisfazer as necessidades de um mercado-alvo com lucro. Sempre o foco do marketing vai ter o lucro, né? Então, nós estamos olhando para o mercado e constantemente tendo as nossas necessidades de consumo, tênis, roupas, celulares, canais streams para, né, de TV fechada e assim por diante. São muitas, hoje, oportunidades no mercado. O cliente tem um vasto leque de escolha, mas o marketing, né, a empresa que resolveu explorar um determinado mercado, ela teve que fazer essas etapas. Ela teve que pesquisar, que é explorar para conhecer aquele mercado. Aí teve certeza se ia ou não embarcar naquele mercado com informações. E aí teve que criar o produto ou serviço e entregar valor. Entregar valor é porque se você estivesse sozinho no mercado, a empresa não teria necessidade, né, de se tornar o produto interessante para o cliente, mas como é um mercado competitivo com empresas que oferecem produtos similares, é necessário agregar valor. Então, o marketing identifica necessidades, desejos não realizados, tá? Define, mede, codifica o tamanho do mercado, identificando o potencial de lucro. Então, toda pesquisa de marketing tem um procedimento técnico a ser feito. Mesmo quando se identifica uma demanda, ou seja, um mercado com determinada necessidade, é preciso verificar outras viabilidades que é o marketing também que faz. Por exemplo, se aquela necessidade é necessidade passageira ou se aquele mercado perdurará por um bom tempo no consumo do produto ou serviço. Tá? Então, o marketing ele tenta ser assertivo para que a empresa atinja o público final e para que ela tenha lucro. Tá? Todas as definições a gente colocou do Philip Kotler, né? Mas todas as definições vão de encontro, né? Sempre vai ter uma relação com necessidade. O mercado é assim faz tempo, né? Lembra desde a década de 50, a indústria japonesa de automóveis e tal. No começo do mercado, como quando Henry Ford lançou o primeiro automóvel de produção em massa, era possível, né, como os produtos eram únicos, fazer o produto da concepção a partir de quem produzia e empurrar para o mercado. Mas a partir do momento que o mercado começa a crescer e a existir empresas fazendo produtos similares, aí, aí o produto ele tem que ser mais parecido, o mais próximo possível do gosto do cliente. Então sempre vai é necessário para, né, conceber esse produto de acordo com o gosto do cliente, essa pesquisa de mercado. Então o marketing sempre, como nessa definição, né, de um instituto de marketing muito conhecido, internacional, ele diz que o marketing é identificar, veja, sempre começa na pesquisa de mercado, antecipar e satisfazer as necessidades do cliente de forma lucrativa. É antecipar. Quem lança primeiro um produto ou serviço no mercado sai à frente e ganha a maioria do público. Em tudo é assim, né? Nesse momento nós vivemos, por exemplo, a grande guerra dos países sobre quem produz a vacina do coronavírus e quem produz a melhor vacina, testada, aprovada, e aquele que tiver uma maior vacina com maior confiabilidade vai vender para maior número de países. E ao mesmo tempo a gente vê internamente no país, por exemplo, uma briga de governos que estão interessados na eleição de 2022. E os governos são, né, quem representa o governo, a figura, a pessoa de um cargo executivo, representa a marca também de um partido, de uma filosofia e ideologia política. E o marketing, ele está ali também envolvido, claro, é um produto oferecido para o mercado com poder de convencimento, né? O que investe mais em publicidade, propaganda, né? Quem investe mais normalmente consegue ganhar porque vai ter um trabalho mais apurado e mais assertivo de pesquisa
e vai falar aquilo que o público-alvo, o consumidor, quer ouvir, ou seja, no caso, o eleitor. Então, os governos também estão utilizando isso, se antecipando, né? O governo paulista, por exemplo, ele tenta se antecipar em tudo. Na vacina, teve a guerra lá do Coronavac, tenta se antecipar na volta às aulas, isso tudo é uma intenção de marketing, né? Eleição de 2022, e o marketing trabalha nisso. Aqui, ó, o Ray Maharshi também faz uma definição de marketing bem parecida com as anteriores, né? São autores diferentes fazendo definições, mas vão todas de encontro. É algo parecido que tem ali entre elas. Marketing é um conjunto de atividades que tem por fim concretizar relações de troca. Que relação de troca é essa? Do tempo do escambo, que era produto por produto, e se evoluiu, tá? O mercantilismo, a troca de produto por metais preciosos, e o capitalismo, a troca de produto por dinheiro, mas de qualquer forma é uma troca, não é isso? O marketing tenta fazer com que essa troca aconteça, ou seja, o consumidor que tem uma necessidade por um produto ou serviço, e o produtor que tem o produto ou serviço que aquele cliente necessita, e essa troca é feita através de, né, produto e moeda. Essa é a finalidade esta é a finalidade do marketing, fazer com que essa troca aconteça. Essa troca ocorre entre produtos e serviços da empresa com o poder aquisitivo do consumidor. Fechando o Raiman Raich aqui. Bom, se a gente for falar do marketing, quando ele surgiu, e nos conceitos de marketing, entendendo o conceito de marketing, a gente vai remontar para a história. Né? A gente vai remontar para a história, desde o início das primeiras escritas, cuneiformes encontradas lá dos povos sumérios antigos. Ou seja, desde que se tem informação, notícia e história do homem, o marketing acontece. Por quê? Porque o marketing é a ciência de mercado da relação de troca, como eu falei. Então, se a gente remontar aos tempos antigos, historicamente, a gente vai ver que mesmo no tempo do escambo, da troca de produtos por produtos, haviam pessoas que tinham produtos semelhantes, né? E da mesma forma que hoje você vai comprar, por exemplo, num supermercado qualquer, você pode comprar no supermercado qualquer, mas você tem uma preferência por um determinado supermercado, por quê? Porque tem um histórico melhor. Então, ou ele tem produtos que são de maior qualidade, foi falado por alguém, você ouviu isso, te convenceu, você fez um teste e acreditou nisso, ou porque tem produtos que os preços são melhores, mais baratos. Hoje é bem importante que um mercado que tem um preço mais barato, por exemplo, na questão da crise que vivemos, e alguém comprou lá, falou que o preço era mais barato, você foi lá, testou, viu que o preço era mais barato. Enquanto isso, você compra naquele determinado mercado, outros você fica sem comprar. Então, imagina o tempo do escambo, numa feira livre, o produto A, B, C e D tinha um milho, a mercadoria dele era milho para vender. E aí ele queria trocar, ele trocava por produtos. Aí via outro com leite, queria trocar por milho, mas da mesma forma que os mercados hoje, né, ou qualquer tipo eu estou falando de supermercado, mas qualquer tipo de estabelecimento, né, ele tem o seu histórico, e aí esse histórico pode criar a confiabilidade do cliente por ser melhor, por ser mais barato, por entregar no prazo, seja qual for o diferencial que ele mostre. Na época remota do escambo também era assim. Então tinha algum produtor que era conhecido porque o milho dele era de qualidade, né? O milho dele era bom, então todo mundo queria trocar com ele. Então o marketing, para definir exatamente a origem dele, é difícil porque ali gera uma relação de marketing. Porém, se a gente for definir o marketing, né, como ciência, onde nasceu, a gente vai ver que nasceu nos Estados Unidos, né, na Escola de Negócio de Harvard, ou seja, na Business School Harvard, e nasceu na década de 50, no pós-guerra, quando houve a fomentação das indústrias, ou seja, no pós-guerra, depois de 1945, houve um incentivo dos governos mundiais para a retomada do crescimento, um incentivo para que as famílias aumentassem, fossem maiores famílias, e também trouxe um incentivo para a fomentação da produção. Aí nessa década é que começa a surgir empresas semelhantes em produtos e serviços oferecidos para o mercado. Já que muitas empresas começaram a oferecer o mesmo produto ou serviço, teriam que montar uma estratégia para poder vender.
e a estratégia era agregar valor aos seus produtos e serviços, fazer os seus produtos e serviços serem interessantes. Então teve uma necessidade de uma área específica que cuidasse disso, tá? Então, assim, o marketing ele é possível notar todos os tempos. A gente vai falar um pouco mais dessa parte histórica. Hoje em dia a gente também nota quais são as empresas que trabalham melhor ou não o seu marketing, né? Então nós vemos algumas instituições que estão sempre fomentando, por mais forte que seja a sua marca, estão sempre aparecendo na televisão ou nos meios de comunicação e fomentando o marketing, tentando fazer uma imagem positiva do seu produto ou serviço. Então empresas centenárias, por exemplo, como Coca-Cola, Sadia, né? Itaú e assim por diante, tá? Então, o marketing, cada vez mais, ele é indispensável para as organizações. Quanto mais o ambiente é competitivo, mais o marketing é essencial, porque aí você tem que ganhar espaço na cabeça do consumidor, tá? Então, tá lá, como eu falei, né, na década de 50, no pós-guerra, houve uma disputa para maior industrialização, incentivo por parte do governo, e aí uma competição acirrada, né? Então, aquele processo comum que era de produzir e vender produtos com qualidade, já não era mais a vantagem competitiva, porque todas as empresas já faziam isso. Então, a necessidade agora, se só oferecer produtos com qualidade não era motivo para o cliente escolher teu produto, já que a empresa A, B, C e D ofereciam produtos com qualidade, o que fazer? Então, houve a necessidade aí de oferecer o produto mais adequado para o cliente. Até então, ainda falando de Ford, até então ainda existia aquela ideia de Ford, que tinha o Ford T preto, né, que fazia aquele mesmo automóvel e oferecia para o mercado, sem medo que o mercado não consumisse, porque afinal ele inventou o automóvel de consumo em massa e antes não existia. Porém, aqui, quando, né, começa a expandir a indústria, a própria indústria, as próprias empresas entenderam que para que eles fossem opção na cabeça do cliente, desejo, para que eles fossem a escolha do cliente, só se eles fizessem um produto mais adequado, de acordo com o gosto do cliente. Então, eles tinham a necessidade, naquele momento, de conhecer mais o cliente, né? Com a necessidade dele e o que eles buscavam no produto ou no serviço, porque aí, se eles tivessem esse conhecimento de como o cliente pensa, eles fariam um produto mais adequado e aí seria perceptível para o cliente, com certeza ele deixaria a concorrência para comprar o produto daquela empresa que oferecesse aquele produto, então mais adequado para ele, tá? Então começou-se a se desenvolver lá, né, na escola de administração lá de Harvard, um campo chamado estudo de mercado, tá? Então tá aqui em inglês, Market Studies, mas estudo de mercado, tá? Baseado na pesquisa, porque estudo na pesquisa de mercado, mercado onde está a demanda e a oferta, tá? E aí o marketing já foi tentado aplicar no início no Brasil. Aqui no Brasil foi implantado pela FGV, Fundação Getúlio Vargas, mais ou menos em 1955, que o Brasil teve a mesma necessidade, só que no Brasil não tinha escolas especializadas nisso. Então os professores brasileiros foram lá para os Estados Unidos para estudar, aprender e vieram implantar no Brasil. E aí a primeira tentativa de implantar no Brasil o estudo de marketing, ele veio com o nome de mercadologia, né? Mas mercadologia, ele ampliava apenas uma parte do que significava marketing, tá? Então, o que é mercadologia, né? A mercadologia ela está voltado com a mercadologia, que é o estudo de mercado, ela está voltado para práticas, né, estudo, entendimento do comércio, com a intenção de aumentar a procura de determinado produto. Então, todo o foco da mercadologia é para conseguir desenvolvimento dessas ferramentas. A intenção é de atrair cliente. Uma outra. Então, mercadologia é o estudo de mercado, tá? Ele é mais a análise de mercado, mais o entendimento de mercado, mais
A busca de informação sobre o mercado, é conhecer o mercado através do estudo, tá? E aí, essa palavra mercadologia, só estudo de mercado, né, não era abrangente o suficiente para definir o estudo dessa área. Então não pegou, né? Os empresários brasileiros não adotaram, o mercado não adotou. E aí depois tentaram praticar uma outra palavra, mercadização. Mercadização, enquanto mercadologia é o estudo e entendimento de mercado, mercadização é a prática do que acontece no mercado. Ações como comprar, vender, negociar, uma prateleira, estoque, almoxarifado, transportar mercadoria, cargas, etc. Ou seja, a prática, a ação, né, de fazer, o fazer mercado na prática. Então, mercadização também, somente mercadização, também não era abrangente o bastante para definir marketing. Essas ações acontecem com o marketing incentiva essas ações. O marketing incentiva a ação de comprar, de vender, negociar, toda a movimentação conforme acaba o produto, tem que fazer as reposições, mas porém não é só isso. Então, enquanto mercadologia é estudar mercado, mercatização é prática de mercado, é, mas essas palavras isoladamente em português não pegou, tá? Então, o Brasil, né, pegou e tentou implantar então a palavra em inglês marketing, que seria mercadando, fazendo o mercado ficar ativo, praticando o mercado. E marketing, então, para nós brasileiros, é a junção das duas coisas. Né? Marketing para nós é tanto o estudo e o conhecimento do mercado, como a prática do mercado. Tá? Então, é tanto pesquisar, estudar, compreender e comprar, vender, negociar. Então, isso tudo em marketing, na palavra marketing em inglês mantida no Brasil, para nós vai ter esse significado. Né? A prática da mercadização e a prática da mercadologia. Tá? Então não é traduzido. Quando você vai buscar a tradução, vai ter a junção aí e a explicação é das duas palavras que eu acabei de falar, ou seja, a soma, tá? Mercadização e mercadologia significa marketing. O estudo de mercado para a compreensão e a prática de mercado, tá? E aí nessa busca aí, por que que o marketing em si não, né, era abrangente. A palavra marketing é uma palavra estrangeira, não está no vocabulário, e aí tentaram inicialmente usar uma das duas, não pegou, e aí voltaram para o marketing, e aí ficou assim mesmo, né? Ficou marketing. O marketing também ele é importante porque precisa conhecer a fundo o seu cliente. Né? Existe uma maneira adequada de oferecer um produto ou serviço para cada público, de acordo com o pensamento desse público. Então, o Brasil, por exemplo, é um país de dimensões territoriais enorme, né? Quase 9 milhões de quilômetros quadrados, é o quinto maior país do mundo e a diversidade cultural é muito grande. Eu até faço uma brincadeira, mas é uma brincadeira real, verdadeira, né? Por exemplo, na região norte do Brasil, Amazonas, né? Existe uma cultura do boi bumbá, onde eles fazem uma festa grande, tão bonita e tão conhecida no mundo todo como o Carnaval. Talvez aqui dentro do Brasil a gente conheça menos, né, em outras regiões, como a região sudeste aqui que está São Paulo, esse tipo de folclore do que os estrangeiros. Os estrangeiros conhecem mais que nós. Mas de qualquer forma é uma grande festa, a festa do boi bumbá. E ali na festa do boi bumbá tem um boi azul e o boi vermelho, que é o boi caprichoso e o boi garantido. Então existe lá uma guerra, tá? Então o boi lá, né, quase igual à Índia nessa questão cultural, nessa festa específica, o boi é como se fosse uma entidade divina, ele é respeitado, ele é amado. A briga do boi caprichoso com o boi garantido é, é uma briga como aqui em São Paulo, por exemplo, de time de futebol clássicos, Palmeiras e Corinthians. Então tem torcida organizada. Então o boi lá é clássico, é santo. Se você vai para a região Nordeste, né, e fala de boi, não o boi em si, mas se você usa a palavra boi, já tem uma conotação negativa. Lá na região Nordeste,
É uma cultura, chamar de boi é como se você falasse, por exemplo, para o homem que ele é um marido traído. Então, veja só, lá na região norte vende-se uma escola personalizada na festa do boi Bumbá e do boi garantido, lá do boi caprichoso e garantido. Vende-se uma cerveja Skol, onde na lata da Skol tem o desenho do boi, ou boi vermelho ou boi azul. E é uma briga para compra daquelas latas personalizadas que só tem um período do ano. Já no Nordeste, vender lata com desenho de boi não funcionaria porque ela tem uma conotação negativa. Parece engraçado o que eu estou falando, é verdade, é engraçado também, mas é só para falar que a maneira de oferecer o produto é diferente em cada local e quem vai descobrir isso é o marketing. Então, eu posso oferecer um produto com desenho de boi na região norte, mas não vou poder oferecer na região nordeste da mesma maneira, porque o modo de pensar das pessoas são diferentes. Então, marketing é importante também para conhecer essa diversidade, né, cultural, tá? O marketing, o departamento de marketing, né, incontestavelmente, ele é responsável pelas vendas que a empresa realiza, né? Onde a gente pode ver muito, em todo o tempo a gente pode ver isso, mas um exemplo clássico que a gente pode dar aqui é naqueles canais fechados de venda, né? Como Shop Tour, por exemplo, e os caras colocam um determinado produto lá, uma panela, uma frigideira, e eles agregam um valor tão grande que vendem milhões, né? E às vezes uma pessoa compra um produto ou daquele, quando chega na sua casa depois de um tempo, a pessoa deixa lá largado, nem usa tanto. Mas a venda foi convincente, né? Os textos utilizados, que é um marketing criado para determinado público, a ponto de vender muitas daquelas panelas, daquelas facas e assim por diante. Na década de 90, por exemplo, tinha uma famosa faca Guinso que vendeu milhões, tá? Ah, o marketing ele é bem amplo, tá? Então, se a gente for definir o que o marketing faz, alocar aqui alguns pontos, alguns, porque é bem mais, mas vamos lá. O marketing ele tem um marketing tanto para fora da empresa quanto dentro da empresa. Então, o planejamento da comunicação da empresa é feita pelo marketing. Por exemplo, quando tem alguma notícia negativa, existe um departamento chamado de relações públicas, que é aquele que vai responder pela empresa. Por exemplo, quando tem alguma notícia de fraude, uma grande empresa, Petrobras, que aconteceu muito, né, tem o departamento de marketing que vai criar uma comunicação para o público externo, sua justificativa de uma maneira que a imagem da empresa não fique tão deturpada. Então, o planejamento da comunicação, desde a forma que eu falei, que é mais institucional, de, até mesmo como público voltado, o marketing voltado para o mercado, que é a criação de uma linguagem, uma campanha publicitária de identificação, como a lata da Skol lá na festa do boi caprichoso garantido, tá? Gerenciamento de comunicação, traçar objetivos e metas para a área de marketing, desenvolver e gerenciar atividades relacionadas a campanhas, definir canais e formas de atrair novos clientes. Falar em campanha, tem várias, mas, por exemplo, agora tem as várias campanhas voltadas para o Big Brother Brasil, para que as pessoas comprem lá no canal fechado, 22 de alguma coisa, e assista 24 horas. Aquele comercial é uma campanha que está passando, é uma campanha porque ela é temporária. Quando acabar o programa Big Brother Brasil, essa campanha também some. Analisar e mensurar resultado de campanha. Então, né, todo marketing ele faz a pesquisa de mercado, a sua publicidade, os seus comerciais é feito em cima dessa pesquisa, qual seria a maneira mais adequada de apresentar para o cliente, e depois o marketing também, posteriormente, ele vai analisar os resultados. Esses resultados podem ser analisados em quantidade de unidades vendidas, por exemplo. Gerenciamento de produção de mídia, então o marketing ele vai decidir qual é o meio mais adequado para atingir o público-alvo. Por exemplo, uma marca específica mais cara, como Rolex, você vai ver a publicidade disso nos outdoor, por exemplo, de jogos de polo, jogo de tênis, que é um público mais orientado a esse tipo de esporte. E que é o marketing, né, que decide, por exemplo, outdoor de alguns jogos esportivos vai ter o comercial de Rolex, por exemplo. Ou então, é, no comercial da novela que passa no intervalo da novela que passa, por exemplo, o comercial de Bombril, porque ele tem um público-alvo
possível de comprar aquele produto ou serviço. Então, é outdoor, ou é televisão, é rádio, é marketing digital, pelas redes sociais, o marketing vai decidir isso daí. Gerenciar fornecedores, gráfica, agência de publicidade, são papéis do marketing, tá? O marketing também tem o departamento de venda, responsável por coordenar toda, né, toda a venda da organização, tá? Então, toda a prática de venda é feita esse departamento que vai fazer, né? A prática do planejamento de vendas, é, definir objetivos e metas para que a equipe de vendas seja motivada a vender, né? Definir metas, na verdade, é uma determinada quantidade que deve ser vendida, por exemplo, diariamente, semanalmente, mensalmente. Isso é de acordo com a pesquisa de mercado, onde se identifica o potencial de consumo de cada produto ou serviço, tá? Se a gente for falar do marketing, a gente pode falar praticamente aí de 4 eras do marketing, tá? O marketing teve a era orientada para o produto até 45. Volto de novo, vou bater nessa tecla porque é um exemplo bem clássico que em outros momentos o pessoal estudou sobre isso no primeiro módulo. Então, a era do marketing orientada para o produto era aquele período onde os produtos eram feitos da concepção da empresa, a empresa não pesquisava o mercado, fazia o produto do seu ponto de vista e empurrava para o mercado porque o mercado consumia. Os carros da Ford no início. Então, a marketing é orientado para o produto, a empresa fazia o produto sem interessar para ela o que o cliente queria. Do ponto de vista da empresa, era feito o produto e vendia-se para o mercado comprava, porque era o início das coisas, né? De novo, o Ford conseguiu vender tanto carro porque antes o carro não era popular, ele popularizou. Então ele poderia no início fazer o carro do jeito que ele quisesse, que o mercado ia comprar. Depois tem a era do marketing orientado para a venda, que é o pós-guerra. Foi aí que a gente fala, lembra que começou o surgimento em si do marketing enquanto ciência voltada para a empresa, porque precisava divulgar os seus produtos, diferenciar da concorrência que começava a surgir acirradamente. Então, orientado para a venda, descobrir o que o mercado quer, a característica, o que o cliente está querendo e tentar confeccionar o produto ou serviço de acordo com o cliente, tá? Depois disso, isso foi muito mais além, porque o cliente foi ficando mais exigente. Isso começa quando as empresas começam a oferecer mesmo produto ou serviço similar. Então, depois teve a era do marketing orientado para o relacionamento. Então, além de fazer a pesquisa de mercado, entender como que deveria ser o produto e serviço para o cliente, o que tem a mais aqui era que a empresa queria ouvir o cliente antes, durante o consumo e depois, né? Foi aqui que surgiu o pós-venda. Então, depois que o cliente já está usando o produto, ele gostou, o que ele achou, houveram muitas devoluções, né? Quando o cliente procura porque o produto tem algum defeito, dá uma resposta rápida para o cliente. Então, é o marketing orientado para o relacionamento, tá? E hoje, né, o marketing está em evolução, mas a gente pode dizer que a gente vive a era do marketing orientado para a responsabilidade social ou responsabilidade ambiental. Então, a empresa ela demonstra para a sociedade que ela está dentro de um meio onde ela causa impacto, mas, por exemplo, ela dá uma contrapartida, né? Então, por exemplo, tem o Mac Dia Feliz do McLanche, do McDonald's, onde toda a verba é destinada para, naquele dia, sei lá, 13 de agosto, destinado para instituições que cuidam de crianças com câncer. Isso é o marketing da responsabilidade social. A empresa faz isso, mas ela quer que as pessoas saibam que ela faz isso porque isso é positivo para a sua imagem, tá? Então, é o que a gente vive, né? Cresce Esperança, Teleton e assim por diante. Marketing da responsabilidade social, tá? Os objetivos do marketing são, claro, vender mais, vender sempre mais. Casas Bahia quer pagar quanto? Né? Vender sempre mais. Fidelizar o cliente, quer fazer o cliente comprar agora e voltar e comprar de novo e me tornar preferência e comprar só da minha empresa, da minha marca. Aumentar a visibilidade de marcas e produtos e serviços, quer dizer, fazer com que cada vez mais o cliente entenda meu produto ou serviço como o melhor. Gerenciar uma marca, tem que tomar cuidado, né? Porque no decorrer do tempo acontecem várias situações. Veja que uma grande marca, por exemplo, eu não entendo de futebol, eu nem gosto de futebol muito, tá? Mas enquanto marca, a marca Corinthians é uma grande marca. Em algum momento, essa marca ela perdeu patrocinadores, ela caiu, foi quando o Corinthians foi para a Série B. Porém,
né, o departamento de marketing do Corinthians fez um grande trabalho, né, criou na torcida lá o grande grito da torcida, um louco por ti Corinthians e tal, e de um ano o Corinthians voltou de novo para a Série A porque aquela marca era poderosa, tinha muitas empresas que ganhavam dinheiro com aquilo ou perdiam, dependendo se tivesse desvalorizado. Então o marketing teve que trabalhar. Então gerenciou a marca Corinthians, da mesma forma que o marketing da Petrobras está gerenciando a marca Petrobras para se recuperar daquela imagem de todos os escândalos que houve ali no passado políticos envolvendo a marca e fazendo com que as ações da empresa perdessem valor. Está sendo gerenciado, né? Ultimamente, a Petrobras lançou aí um vídeo institucional onde ela admite que houve várias corrupções dentro da empresa, ela mesma está tomando medida e trocando as pessoas e punindo os responsáveis pelas corrupções que aconteceram. Construir boas relações com consumidores e parceiros é o papel do marketing. Educar o mercado, que é o marketing também, ele ensina as pessoas, né, o mercado a consumir um determinado produto, a ter um determinado hábito. É igual alguns anos atrás, não tantos anos assim, que não havia WhatsApp, as pessoas não sabiam o que era o WhatsApp, e o marketing veio apresentando o WhatsApp, inicialmente era um comercial do Neymar, e do Messi conversando. E depois, sem as pessoas perceberem, por exemplo, aderiram totalmente ao WhatsApp e aí faz parte da cultura do dia a dia das pessoas. É somente um exemplo. E engajar colaboradores também, porque o marketing ele é um marketing interno, né? Tem um marketing interno, por exemplo, chamado endomarketing, que é voltado para dentro da empresa, com a intenção de fazer com que os próprios colaboradores da empresa comprem a ideia da marca, vista a camisa, fale bem da empresa, porque isso surte também efeito positivo no mercado externo. Aqui já foi falado, né? O marketing, quando chegou no Brasil, foi pela Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Negócios do Brasil. Isso foi no ano de 54. Quando que a palavra marketing foi aderida de vez e a gente fala foi aportuguesada, foi na década de 80, tá? Se a gente for falar aqui também dessas fases de marketing, a história do marketing no Brasil, a primeira fase foi até 50, segunda, que é o marketing orientado para o produto, a segunda fase foi até a 60, que é o marketing orientado para a venda, a terceira fase foi até 70, né, marketing de relacionamento até 80, e a quinta fase, né, de 90 em diante, ainda está sendo essa da responsabilidade social, tá? Então, na década de 50, por exemplo, foi o governo de Juscelino Kubitschek, que teve como marco, por exemplo, a construção da planta e início da construção de Brasília, do Planalto Central, e foi o mesmo ano onde chegava também a televisão no Brasil. Então foi uma grande revolução, porque o foco aqui era os comerciais televisivos, né? Em massa, e as pessoas começaram a comprar mesmo porque as vias propagandas de televisão. Na década de 60, o marketing ainda estava nesse foco da televisão, e aí deu uma paradinha porque houve, né, o famoso golpe militar. E aí, com o golpe militar, a economia que estava indo bem até naquele momento, com a construção de Brasília e a visibilidade que o Brasil estava ganhando, teve uma queda, tá? E aí, esses anos 60, é, a gente não tem muita inovação para falar do marketing. A gente só pode falar que realmente ele sobreviveu ao golpe militar, porque na década seguinte cresceu. Na década de 70, o Brasil, né, teve um plano também de nacionalismo, de expansão né, do comércio, da indústria, da melhoria da economia, só que o Brasil, os governos militares começaram a fazer isso baseado em empréstimos, né, aumentando aí a dívida internacional, mas como ocorreu esses empréstimos com bancos internacionais, naquele momento tinha dinheiro no Brasil, né? E aí, com dinheiro no Brasil, com muito dinheiro, dá para você controlar a inflação, porque você, quando começa a subir a inflação, começa a ter também uma diferença cambial, começa a se liberar a moeda no mercado, e aí contém, o governo tem um espaço maior e tranquilidade para trabalhar com capital, tá? É, então o Brasil começou de novo, inicialmente em 70, aí bem, só que já em 73 teve uma crise do petróleo é, mundial, o que, né, quebrou o crescimento do Brasil, que estava grande, né? O Brasil estava crescendo em média 10% ao ano.
E isso foi muito bom porque o departamento de marketing pôde trabalhar, as empresas tiveram necessidade de fazer publicidade, tinham dinheiro para fazer isso, e aí o marketing ele estava indo bem, mas a crise do petróleo freou, tá? A década de 80 foi ruim, porque todo empréstimo feito na década de 70, o empréstimo ele tem uma carência. A década de 80, 10 anos depois, era a década que teve que começar a pagar, e o governo tinha que tirar dinheiro da onde tivesse. Então começa a tirar dinheiro dos investimentos públicos, educação, saúde, começa a não ter dinheiro para investir em infraestrutura, começa a não ser um país interessante. Inclusive, essa década é conhecida como a pior década econômica do Brasil, conhecido como década perdida. Década da pior, né, crise econômica que o país já enfrentou. Até hoje mesmo a gente diz que está vendo a crise do coronavírus, ainda não superamos a década de 80. Tá? Então parou tudo. O que estagnou? Houve desemprego, inflação alta, os preços mudavam toda hora para cima. O Brasil perdeu o interesse, os investidores internacionais perderam o interesse pelo Brasil. O marketing ficou parado porque as empresas não tinham dinheiro, estavam demitindo, as pessoas demitidas não tinham dinheiro, então não tinha lógica. Publicidade, divulgação, propaganda, criação de novos produtos e serviços, porque o mercado não tinha como comprar, tá? Ah, e aí, depois, na abertura dos mercados, a partir da década de 90, aqui no Brasil, com o Fernando Collor de Mello, o governo dele, que abriu os mercados para a economia internacional, houve uma nova esperança. O marketing para as empresas, né, retornar o departamento e o desenvolvimento do departamento. Foi a era também que chegou no Brasil a era da informática, a adesão pela massa do computador, o conhecimento do que era internet, as primeiras noções da vantagem, né, de se utilizar o computador para comunicação, e aí foi uma esperança para que o marketing retomasse aí, tá? E aí o marketing, o departamento de marketing só tende a ficar mais complexo, porque antes era possível, já era difícil, né, trabalhar com marketing no Brasil com tamanho territorial, com culturas tão diferentes. E agora é mais ainda, porque com a globalização, o planeta todo se torna um mercado único. Então o marketing agora ele tem que se preocupar com vários povos de vários locais que têm várias formas diferentes de chegar aos produtos ou serviços. Se a gente analisa, por exemplo, uma marca específica, Coca-Cola, a gente vai observar que no México a Coca-Cola é diferente. Ela, por exemplo, tem uma Coca-Cola totalmente transparente, igual água, no México. Que, por exemplo, na Austrália existem Coca-Colas e lá é padrão, é constante, coloridas, verde, vermelhas, azul, de outros sabores que não tem no Brasil, porque para aquela cultura, né, aquele povo, isso é bem-vindo, tá? E aí nós temos também as megas marcas do planeta todo, de preferência, como a Apple, Google, como eu já falei, Coca-Cola. Então, o marketing ele ficou mais complexo, né? Esta é a era do marketing que vivemos, beleza? Gente, eu vou perguntar para vocês o que é marketing, tá? E aí eu quero que vocês me respondam o que é marketing, e aí vai um acordo com nós, tá? Toda aula tem uma atividadezinha. Eu quero que, se possível, vocês respondam o que é marketing para mim, fazendo pequenos vídeos, né? Pequenininhos vídeos e postando aqui, coloca aqui no post mesmo no Teams, tá? Mas eu quero que você fale o que é marketing do seu ponto de vista após você ver esse vídeo, que eu vou deixar aqui o link no chat, tá? Você tem que ver esse vídeo, não somente pela explicação que eu fiz. Eu quero que você veja esse vídeo e em cima desse vídeo, depois que você ver esse vídeo, eu quero que você me responda do seu ponto de vista, depois do vídeo, o que é o marketing, tá? Então, o que é o marketing? Só um minutinho. Demora um pouco.
Então, tá aqui o link, tá aqui no chat, tá? Eu quero que vocês, depois que vocês verem esse vídeo, ó, o link aqui no chat, depois que verem esse vídeo, esse vídeo aqui, eu quero que vocês me respondam no ponto de vista de vocês, do entendimento desse vídeo, que está aí no link, me diga, no seu ponto de vista, o que é marketing. Façam vídeos rápidos, pequenininho, respondendo o que é marketing, e vocês podem subir aqui mesmo, tá? Aliás, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar uma tarefa lá, aqui mesmo nesse canal, e vocês subam na tarefa após assistir esse vídeo e me digam aí o que é marketing, tá certo? Eu também vou subir para vocês aqui este slide dessa aula e vou deixar aqui para vocês, tá bom? Então já vai subir aqui também esse slide, né, da aula que eu acabei de passar sobre essa introdução do marketing, tá? Vamos lá, só um minutinho, já está carregando, vamos lá, que carregou no meu computador, vai subir aí o slide, que eu acabei de passar esse conteúdo, tem de novo o link do vídeo, e eu quero que vocês me digam, né? Esse aqui é a origem de marketing. Se nós tivermos uma outra aula, tá? Antes da contratação do professor, lembrando que essa aula aqui de vocês é na terça-feira, não tivemos a terça-feira passada. Se nessa terça-feira aqui não tiver professor, nós teremos uma aula gravada posteriormente chamada Estudo do Ambiente de Marketing, tá? Então, a aula 1, a origem do marketing, tá aí. Em cima tem um link. Vou criar uma tarefa. Eu quero que você faça um vídeo rapidinho lá no seu celular no YouTube. Após assistir esse vídeo, você tem que assistir esse vídeo. Esse vídeo se chama Vendendo Lama. Você tem que assistir ele todinho, uns 13 minutinhos. Então, quando você tiver um tempo, você assistir ele todinho. E após assistir o vídeo, eu quero que você me responda no teu ponto de vista o que você entendeu do que é marketing. Faça um vídeo bem pequenininho lá no seu celular mesmo, tá? E aí você só baixa esse videozinho aí e sobe aqui na tarefa, tá bom? Beleza? Entenderam? Então, pessoal, bom, agora que eu tô gravando essa aula, são 3h55 da manhã do domingo aqui. Eu vou falar para vocês bom dia. Quando vocês puderem assistir, me dá um ok lá. Lá no, sabe lá no grupo do WhatsApp, quando você assistir esse vídeo, fala assim, ó, professor, assisti o vídeo Vendendo Lama, gostei ou não gostei, mas aqui você faz um pequeno vídeo me dizendo do seu ponto de vista o que que é marketing, essa é a atividade aqui, tá bom?